Capítulo 6. A cura. Introdução à cura. Doença da matéria. Doença da alma. A prece e a cura. Formas de cura. Tratamento na casa espírita. Tecnologia na erraticidade. Medicina espiritual e medicina terrena. A busca pela cura. 1. Introdução à cura. A cura sempre será consequência de reformas e alteração de hábitos. Em vez de esperar, buscai, facilitai para que ela aconteça, modificai para ver a mudança em vossas vidas. A fé cura-nos, pois é através dela que realizamos tudo aquilo que é necessário para a nossa transformação e melhoria. 384. O que é a cura na visão dos espíritos? É o restabelecimento da saúde. A cura é consequência de diversas reações orgânicas em nosso organismo, engatilhadas pela fé e merecimento. Para que haja cura, o encarnado precisa entregar sua vida nas mãos de Deus e prosseguir com a fé inabalável de que o impossível é apenas uma questão de percepção. É impossível? Depende para quem. Ainda assim, a cura material é temporária, do mesmo modo que o corpo. A verdadeira cura, buscamo-la através do conhecimento e do aprendizado. Quanto mais sabemos, menos sofremos, e aceitaremos com mais resignação todas as etapas, provas e expiações que precisaremos enfrentar. A obsessão pela cura corporal é uma característica imediatista do encarnado de querer, muitas vezes, oprimir enfermidades que ele próprio causou através de suas más escolhas. A cura é a colheita de um longo processo de cultivo. 385. A fé tem o poder de cura? Só a fé tem o poder de cura. A fé sincera, buscando o amor ao próximo, é um verdadeiro manto de luz. 386. O que define o merecimento da cura? Deus. Nota: existem diversas formas de conquistar o merecimento. Dentre elas, a conquista trazida de uma encarnação a outra, ou pelo esforço na mesma encarnação. É Deus que define o merecimento, porém, podemos conquistá-lo através de nossas reformas, de nossa fé, tanto humana quanto divina, e da busca incessante em evoluir, progredir e depurar nossos pensamentos, e, consequentemente, nossas atitudes. O esforço é uma das principais características a serem desenvolvidas, tanto na vida material quanto na espiritual, pois ele garantirá nosso merecimento, tanto presente quanto futuro. 387. A cura das enfermidades está na fé ou no mérito? Em ambos, mas vale lembrar que a fé também é um mérito, pois este vem com mudanças de pensamentos e atitudes. Buscais a cura, mas ela só acontece mediante vossas reformas íntimas, que propiciam o merecimento, embasado na fé. 388. O que é preciso fazer para merecer a cura? Fazei todo o bem possível e despertai a vossa fé. Toda cura é fruto de esforço e merecimento. Muitas vezes o esforço está em despertar a verdadeira fé. Confiar em algo que não podeis ver ou tocar é muito difícil, e essa dificuldade se agrava em momentos de dor ou sofrimento. Portanto, quem alcança a cura é porque realmente foi merecedor dela. Ainda assim, não significa que não haja provas pelas quais precisais passar ou suportar. Ter resignação e resiliência necessárias garantir-vos-á os passos evolutivos. 389. Por que os espíritos tratam encarnados que não têm o merecimento de cura? Quem somos nós para julgarmos o merecimento? Nosso trabalho é tratar a todos, com amor e dignidade. Nem toda cura é inerente à matéria,
Existem curas muito mais profundas que se principiam no espírito. Portanto, ao tratar o encarnado com fé e amor, visamos prioritariamente a cura do espírito. Se houver o merecimento, a cura ecoará pela matéria. O corpo é perecível, o espírito não. 390. Por que buscamos a cura das nossas enfermidades? As enfermidades geram dor e sofrimento, e a busca da cura é a busca desse alívio. Ainda assim, curar o corpo não significa curar o espírito. Para isso, fazem-se necessárias as reformas íntimas e consequentes mudanças de hábitos. 391. A cura pode ocorrer em pessoas que ainda não empreenderam a reforma íntima? A cura pode ocorrer a qualquer um, desde que haja o merecimento. Porém, as reformas íntimas através das quais o indivíduo caminha em direção ao progresso físico, psicológico e moral garantem a prevenção de novas doenças. 392. De que forma transcorre a cura de nossas enfermidades? Ocorre através do trabalho conjunto do encarnado com o desencarnado. Se houver o merecimento e a fé necessários, é possível curar-vos. A cura na erraticidade ocorre à mesma velocidade e tempo da Terra? Não, pois não é uma cura carnal. Nota: dentre as muitas condições para o êxito da cura, podemos citar o poder curativo do fluido magnético animalizado pelo médium, a vontade do médium na doação de sua força, a influenciação dos espíritos para dirigir e aumentar a força do homem e as intenções, mérito e fé daquele que deseja se curar. A cura decorrente de um tratamento espiritual pode ser temporária? Sim, depende das escolhas e reformas dos encarnados que obtiveram. Caso voltem a seus antigos hábitos, as enfermidades poderão retornar. A única constância é a necessidade de reformas íntimas. 393. De que modo enfermidades de nossa programação original podem ser amenizadas pela cura? Praticando o bem. O bem supera o mal. Possuís uma programação, não uma determinação. Tudo pode ser agravado ou atenuado de acordo com vosso livre-arbítrio. O amor sempre será preponderante para abrandar vossas faltas desta e de outras encarnações. Lembrando que mal é um termo que utilizais para vossa compreensão. Embasando-vos em vosso conhecimento, não há nenhum mal que seja de todo mal, e nenhum bem que seja de todo bem. 2. Doença da matéria. 394. Por que adoecemos, segundo os espíritos? Toda matéria é perecível. A doença pode ser causada pelo mau uso do livre-arbítrio ou por provas e expiações a serem cumpridas. O mau uso do livre-arbítrio normalmente leva ao adoecimento do corpo e da alma ou ao aumento das provas e/ou expiações, tornando-vos assim suscetíveis às doenças físicas e psicológicas. 395. Todas as consequências de nossos erros são verificadas na forma de doenças no corpo físico? Nem todas, mas grande parte. Os erros fazem parte do vosso aprendizado enquanto espírito, encarnado e desencarnado, sendo que alguns originam em vossa consciência a culpa, que, consequentemente, pode acarretar doenças físicas e psíquicas. 396. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias determinadas pela lei divina? Não existe uma regra. Todas as doenças vêm para vos ensinar algo e gerar o crescimento como espírito, sejam elas frutos de provas, sejam de expiações. Quando a doença vem por prova ou expiação, poderá haver a cura da enfermidade? Sim, nem toda prova ou expiação é imutável. Algumas boas ações, através da prática do bem e merecimento, compensam alguns males.
397. Nossas enfermidades são originadas pela genética ou provocadas por escolhas atuais? Das duas formas. As enfermidades genéticas são frutos de nossas escolhas passadas. Já as futuras serão consequências de nossas escolhas atuais. Nota: colheis o que plantais. 398. Se o corpo é perecível, qual a importância de buscar a cura de nossas enfermidades físicas? O corpo é o facilitador do nosso desenvolvimento. Portanto, mantê-lo saudável auxiliará a evolução do espírito, por consequência. Nota: o corpo foi-nos confiado como instrumento em nosso processo evolutivo. De acordo com o merecimento de cada um, possuímos o corpo de que necessitamos a cada nova encarnação. Nada é por acaso. Tudo faz parte dos planos de Deus. 3. Doença da alma. 399. Qual é a doença da alma? A falta de fé. Nota: ainda que possuíssemos todas as coisas, que tivéssemos todos os poderes do universo, sem fé, nada seríamos. A fé é, junto ao amor, uma das principais características evolutivas de qualquer espírito. É através da fé que nos permitimos enxergar a oportunidade de um mundo melhor. Mas só a fé não basta. O esforço é primordial para que a fé seja alcançada. Com tantas dificuldades que enfrentamos em um mundo de provas e expiações, despertar a verdadeira fé é fruto de esforço, persistência e resignação. Ter fé é acreditar sem ver, esforçar-nos para alcançar o inalcançável, atingir o inatingível. O pior cego não é aquele que não quer ver, mas sim aquele que não acredita naqueles que veem e não segue seus exemplos. Nosso Mestre Jesus e tantos outros espíritos superiores demonstraram através de suas atitudes o poder da fé. Sejamos humildes o suficiente para seguir os passos destes que tanto nos ensinaram e tenhamos o esforço necessário para despertar a fé. Santo Agostinho, Matão, 4 de março de 2019. 400. Qual é a diferença entre a cura do corpo e a da alma? A cura do corpo é material e da alma é energética. A cura da alma é desenvolvida através da vossa reforma de pensamentos e reformas íntimas, o que constantemente reflete também como cura do corpo. Para que possais curar vossa alma, perispírito, é necessário que estejais desapegados da matéria, dos vícios terrestres, das lembranças que machucam e entenderdes que nada mais vos pertence, que estáis em outra missão, que a vida é eterna e um constante aprendizado de como praticar a caridade e amar ao próximo com mais frequência. O pensamento é capaz de gerar a vibração necessária para cicatrizar todas as feridas e transformar o mundo todo de forma transmissiva e progressiva. O restabelecimento da saúde é perecível e temporário, assim como o corpo. Entretanto, a edificação do espírito, não. Esta é eterna. Tudo aquilo que construís através de aprendizados e boas escolhas servirá de escada para a vossa evolução, independentemente do estágio em que estiver vossa saúde física ou ainda de que tenhais um corpo. O maior remédio da alma é o conhecimento, e a cura é a prática desse conhecimento e a aceitação através da fé. 401. Como a mente pode influenciar o corpo? De todas as formas possíveis, tanto para o bem quanto para o mal. O poder do pensamento é o maior poder do universo. É a maior das criações de Deus. A capacidade mental é infinita. Quando chegardes ao ponto de controlar os pensamentos perniciosos, tereis a saúde física integral. Mesmo que a saúde física vos falte por motivo de crescimento espiritual, sereis mais resistentes às enfermidades que surgirem. O corpo vos é dado por tempo determinado,
para auxiliar a evolução do espírito. Pertencente ao corpo físico, o cérebro ajuda-vos a processar os pensamentos e a controlar vossas enfermidades biológicas ou espirituais. O espírito, por sua vez, não é temporário, mas eterno, e habitará diversos corpos, com distintos sexos e características durante o processo de evolução, até o instante em que, através do merecimento conquistado, o espírito não necessitará mais dessa matéria densa e buscará seu progresso na erraticidade, onde terá novas tarefas e obrigações. Eis a importância do controle mental. Se possuís um corpo, é necessário que saibais controlá-lo, e a mente não é só a melhor forma para fazer isso, é a única. Quando vós controlais os vossos pensamentos e racionalizais os sentidos, conseguis prolongar a vida material e minimizar as dores e sofrimentos. A ciência atual já demonstrou que, com o controle mental adequado, o ser humano é capaz de suportar questões que seriam impossíveis aos olhos comuns. Sendo assim, meus amados irmãos, o controle é um dos principais aprendizados que a vida material vos propõe. Bagagem que levareis para o plano espiritual, onde pensamento é tudo o que tendes como matéria-prima. O uso do controle não é uma faculdade egoísta ou individualista, mas uma importante ferramenta de uso coletivo. Ao controlardes a vós mesmos, podeis ajudar os outros a se controlarem, auxiliando seus pensamentos e reforçando a caminhada longa e contínua em busca do aprimoramento moral, intelectual e de resignação. Sois capazes de controlar a vós mesmos. Condicionai-vos a isso. Estai equilibrados, multiplicai o amor e repassai o conhecimento. É possível nos curarmos através do pensamento? Sim, através do vosso potencial existente e ainda inexplorado. O pensamento é o principal condutor para a cura. É o maior dom concedido por Deus. Através dele, podemos alterar a matéria, modificar as energias e transformar as vibrações. Há ainda diversas outras funções do pensamento que desconheceis, mas que um dia serão conhecidas e possíveis de realizar. O pensamento, ligado à fé e merecimento, pode curar qualquer enfermidade, tanto do corpo quanto da alma. O pensamento tanto pode curar como agravar a enfermidade. Cabe a vós, enquanto encarnados, saberdes administrar vossas vibrações e tornardes vossas práticas mais dignas de promover bons pensamentos por consequência. A cura é uma consequência. O pensamento é um condutor e facilitador dessa cura. Em contrapartida, a enfermidade também é uma consequência, e o pensamento, da mesma forma, pode ser um facilitador dela. No dia em que conhecerdes melhor a vós mesmos, podereis auxiliar mais vossos irmãos através do autocontrole, amor e promoção do bom pensamento. Iniciai a etapa pelo controle da ação, para posteriormente controlardes o pensar. Pensai para agir, e no futuro, o ato será uma consequência da prática estabelecida em vosso subconsciente moral. 402. As doenças psíquicas e ou materiais são gravadas em nosso perispírito? Podem ser gravadas dependendo da relevância que lhes damos. Obviamente, algumas necessitam perdurar por encarnações para nosso aprendizado, uma vez que, não possuindo a matéria, temos a capacidade de não trazer as impressões, se assim estivermos reformados e desprendidos do mal que elas causaram. Em um futuro, ocorrerá o mesmo com a matéria. Afinal, doenças psíquicas ou físicas podem ser autocuradas através do poder do pensamento, reformas íntimas constantes e melhoria da moral. 403. Existe alguma enfermidade que possa ocasionar maior impressão no perispírito? Sim, de acordo com a importância que lhe for dada pelo encarnado. Independentemente de qual seja a enfermidade, a impressão no perispírito é controlada pelo pensamento e principalmente pela fé. Se o espírito, após o desencarne, desapegar-se da matéria e tiver fé,
Não há por que sentir impressões do corpo, ao qual já não está mais ligado. Entretanto, mesmo após o desencarne, se mantiver seus pensamentos relacionados à enfermidade que o afligia e não despertar a fé, continuará sentindo os sintomas que possuía quando encarnado. De que forma pode haver a cura das doenças gravadas em nosso perispírito? Através de vossas mudanças, reformas, melhorias e do despertar da fé. Gravais em vosso perispírito aquilo a que dais a devida importância. A partir do momento em que modificais vossos pensamentos e alterais vossas rotinas para o bem, sois capazes de regenerá-lo, assim como a vosso próprio corpo. Ao modificardes vossos hábitos alimentares, por exemplo, o vosso corpo não se reconstitui? Da mesma forma, o vosso perispírito. Ele é um reflexo de vossos atos e pensamentos. 404. As enfermidades que trazemos de vidas passadas por meio do corpo espiritual podem ser neutralizadas se assim for para o nosso bem? Se assim houver a utilidade e o merecimento, tudo será permitido com a aceitação de Deus. Seria muito frustrante para todos os espíritos pensarem que não poderiam neutralizar os erros cometidos no passado com boas ações. Precisamos ter uma perspectiva boa, mesmo perante as intempéries da vida cotidianamente falha. Sabemos que o erro e a esperança fazem parte do instinto humano. Portanto, é racional esperar tempos futuros com menos tempestades e até mesmo com mais calmarias. Mente humana alguma está pronta ou apta para viver na escuridão eterna e sem perspectiva de luz. A vida é um ciclo, no qual todos os humanos apenas enxergam com memória curta e perecível a verdade que lhes convém momentaneamente. Portanto, podemos esperar o melhor aceitando o pior, procurando o esforço necessário para nosso crescimento gradativo e constante. 4. A prece e a cura. 405. Qual tipo de energia é exalada em uma prece? Quando a prece é sincera, ondas de energias benéficas são emitidas, as quais serão conduzidas ao seu destino intencional. Entretanto, no caso da prece, não se trata apenas de ondas emitidas por quem orou. Estas entram em contato com o auxílio dos espíritos benfeitores, sendo então amplificadas. Da mesma forma, ocorre nas preces coletivas entre os encarnados. Quando a prece tem o poder da cura? Quando ela é feita com fé, desde que haja o merecimento. Toda prece bem intencionada sempre será ouvida. Ainda que não promova a cura física, trará o alento e as forças para seguir, despertando assim a verdadeira fé. 406. Qual é a diferença entre a intenção e a fé? Ambas são atributos do espírito, porém, há vezes em que a fé atua em conflito com a razão, pois por mais que seja possível raciocinar a fé, chega-se a um ponto em que ter fé é acreditar acima da razão. Para que haja intenção, é necessária a fé humana. Para que haja fé, é necessária a junção da fé humana e da fé divina. Toda intenção com fé é mais eficaz. Ter fé é acreditar na vitória antes do jogo. 407. Pode a prece à distância afastar os espíritos obsessores? Não só pode, como os afasta. O poder da prece é inestimável. Conversar com Deus e com os vossos amigos espirituais é um exercício de amor de imensurável validade. Privilegiados sois quando confiais que vossa prece é recebida e conseguis enxergar através da vidraça fosca que é a vossa encarnação. Deus vos deu a prece para que pudesseis olhar para o vosso interior, trabalhar vosso amor e evoluir seguindo o caminho do bem. Mais bela ainda é aquela prece direcionada para outrem, pois esta é despretensiosa, sincera, silenciosa e efetiva. Uma prece bem feita
é uma injeção de boas vibrações e, sem dúvidas, o primeiro passo para conquistardes vossos objetivos. É uma pena que muitas vezes deixais para orar apenas em instantes de dor, quando há impossibilidade da solução pelos meios da terra. Deveríeis transformar a prece com fé em hábito, pois ela vos recorda do quanto sois pequenos e dependentes de Deus. A prece aproxima-vos do Pai e faz-vos seguir pelo caminho do amor e da justiça. 408. A prece em grupo tem mais força que a prece isolada? Apesar de ambas serem importantes, a prece da coletividade, quando bem direcionada, sempre gera uma força energética maior. 409. É correto terceirizar uma prece? Apenas terceirizar seria um comodismo, até porque toda prece chega a Deus desde que realizada com amor e com fé. Para amplificar o poder da prece, basta ampliar as vossas reformas íntimas e de pensamento. Podeis pedir a outrem fazê-la, mas jamais deveis subestimar o poder da vossa prece, que em momento algum tem menor valia do que a de outro ser. Nota: Irmãos, jamais desconsidereis o poder que possuís para com o Criador. Sois capazes de comunicar-vos e de alcançar todos os vossos objetivos através da própria prece. Não importa o nível de falha ou equívoco que tenhais em vossa encarnação. A piedade divina é suprema, e onde houver uma prece feita com fé, haverá a presença de Deus. Em uma prece ante a outra, não há maior alcance. O que define é a intensidade dessa fé. Portanto, não deixeis de orar por comodismo ou insegurança, e fazei vossa oração com fé, pois certamente sereis ouvidos. 5. Formas de cura. 410. Pode ocorrer a cura apenas com o toque? Quem disse que é necessário o toque? Não deveis jamais subestimar o poder da fé. Para a ferramenta que é capaz de mover montanhas, o que seria realizar uma cura? Quando acreditamos em Deus e buscamos nos reformar através do esforço diário, o merecimento é apenas uma questão de tempo. Ainda que a cura não venha na vida atual, virá como livramento no perispírito, pois a misericórdia divina, além de merecida, pode ser conquistada. O toque não é necessário, pois podeis tocar somente a matéria e, conforme já dissemos, existe muito além da matéria. A intenção, as reformas e o merecimento serão sempre as melhores ferramentas do encarnado para que possamos ajudá-lo em sua cura de corpo e alma. 411. A autocura existe? Sim, a autocura não só existe, como será o caminho da humanidade. Para que seja efetiva, é necessário um trabalho conjunto entre o conhecimento e a fé do encarnado, além do seu estágio evolutivo. Ela já é aplicada no mundo dos encarnados? Sim, em casos raros, nos quais os indivíduos já possuem o autoconhecimento suficiente e controle para isso. Nota: um dia, todos chegarão a promover a autocura diante do nosso processo gradativo de evolução. O intelecto, em conjunto com a moral, ambos embasados na fé, serão capazes de promover milagres. 412. Como o encarnado pode controlar e positivar um tratamento de cura, por exemplo, com células-tronco? Quando a fé sincera e merecimento, o vosso corpo se cura. Vosso corpo físico é um organismo vivo, que durante a vida encarnada se reconstitui por natureza. As células renovam-se o tempo todo, mantendo esse organismo saudável. Quando o vosso corpo adoece, enfraquece a vossa mente, por consequência. O viés negativo do homem, que o fez sobreviver por tantos anos, agora o prejudica,
fazendo-o perder o otimismo e desacreditar da cura. Se ele conseguir, através do esforço, despertar a fé sincera e, claro, merecer o amparo, seu corpo será capaz de se curar. A inteligência tem ação nesse processo, mas a forma de acioná-la é através da crença e do autocontrole. 413. Crianças podem ter o dom da cura? Sim, a cura é reflexo da intenção e merecimento. Portanto, não importa a idade, é acessível a todos. Assim como a cura está vinculada à intenção, ela está à pureza. Portanto, durante a infância, a vossa energia e vibrações estão mais depuradas, permitindo assim um passe mais eficaz e com menores interferências do encarnado. São inúmeras as vezes em que as crianças vos curam sem que nem saibais disso. Um exemplo é a cura da depressão através do sorriso de uma criança. Muitas mães enfrentam a depressão pós-parto, porém seus filhos são capazes de despertar o verdadeiro amor e transformar o que teria um potencial devastador na vida da mãe em algo apenas passageiro. 414. Existem encarnados com maior potencial de cura que alguns desencarnados? Ambos são espíritos em estados diferentes. O potencial dar-se-á de acordo com a sua evolução. Não importa seu estado físico, mas sim seu estado mental. 415. Outras religiões têm o poder de cura? Todas têm. O poder não está na religião, e sim na fé. Toda a crença que vos aproxima mais de Deus e promove o despertar de vossa fé, levar-vos-á ao merecimento da cura. São o amor e a caridade que tornam as pessoas melhores, independentemente do credo. Conforme sabeis, o Cristo não vos deixou uma religião, a fim de não vos segregar, mas sim o amor ao próximo, para vos unir em prol do mesmo objetivo. O amor não tem fronteiras religiosas ou territoriais. Transcende quaisquer classes econômicas ou sociais. É soberano e, portanto, a mais bela obra de Deus. Precisai apoiar o próximo e não apenas uma causa, pois ainda que esta vos pareça mais coerente ou avançada, o progresso real sempre estará nas reformas íntimas e de pensamento e na prática da caridade. 416. Como orientar os encarnados que acreditam que todos os seus problemas têm origem espiritual? Instruí-os, pois, por estarem encarnados, possuem suas próprias provas e expiações. Nota: alegar que nossos problemas enquanto encarnados possuem origem espiritual é o caminho mais fácil na tentativa de eliminar as culpas de nossos próprios atos. Até mesmo os problemas de origens espirituais nascem das escolhas dos encarnados. O encarnado é totalmente responsável por suas provas e expiações, e não deve responsabilizar o plano espiritual por suas más escolhas ou tendências. Simpatizamos com o que vós produzis, portanto, se quereis boas companhias, sede produtivos e não cedais às tentações mundanas que percorrem um caminho inverso do sentido evolutivo. Diga-me com quem tu andas, que te direi se vou contigo. 6. Tratamento na casa espírita. 417. Por que nas obras básicas não foi incentivado o trabalho de cura nas casas espíritas? Não era um instante adequado. Precisávamos despertar outras questões, anteriores aos procedimentos que envolvem a cura. É comum na visão espírita moderna o paradigma dos tratamentos de cura realizados pelas casas espíritas. São tratamentos que exigem muita coragem, seriedade e controle. São de extrema importância, pois possibilitam o acesso do mundo espiritual para o mundo material, despertando de uma forma mais acentuada a fé dos frequentadores. Não é necessário temer tanto o exercício da cura nas casas espíritas.
O importante é ser responsável moralmente e trabalhar com comprometimento, pois aqueles que não agirem desse modo responderão por seus atos na devida proporção. A cura não está em uma casa constituída por tijolos ou alvenaria. Ela está em todo lugar, onde há fé e merecimento. Jesus demonstrou-nos isso curando nas ruas e nos vilarejos por onde passava. O que não é plausível é nos utilizarmos do nosso orgulho e egoísmo para enriquecer a vaidade através da fé alheia. Fé é algo muito sério, é um sentimento puro e intenso, e não se deve de jeito nenhum brincar com ela. Deus nos deu livre-arbítrio para optarmos entre ter ou não fé, mas não aprovou em suas leis em instante nenhum que teríamos o direito de cessar a fé dos demais através da nossa postura tendenciosa. Eis então a importância da seriedade e da responsabilidade naquilo que se faz. Toda cura é silenciosa e não vem de um encarnado ou espírito, mas da capacidade que o próprio receptor possui e não a teve ainda despertada. Cabe a nós, desencarnados e encarnados, auxiliarmos nesse despertar e deixar que Deus julgue o merecimento de cada um. A verdadeira cura é a do espírito. A cura do corpo é perecível e temporária. Façamos nosso melhor, embasados na seriedade de quem ama o próximo como a si mesmo. 418. Qual é a forma ideal de fazer os trabalhos de cura? Silenciosamente, de forma séria, responsável e organizada. Os encarnados têm papel de extrema importância nesses trabalhos. Para que ocorram, é necessário que as reformas íntimas sejam feitas e as vibrações e os pensamentos controlados. Nota: que o amor por nossos semelhantes seja o único propósito. A cura vem de acordo com o merecimento de cada um. Somos todos meras ferramentas de trabalho na seara do Pai. Que nossas intenções e a busca pela reforma íntima gradativa sejam sempre o nosso objetivo. 419. Pode-se afirmar que o tratamento espiritual dispensa o tratamento médico? Jamais. O tratamento terrestre é necessário, pois tratamos a matéria também com a matéria. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico material. Hoje existe a junção dos dois trabalhos, a cura da alma e a cura do corpo físico. Tudo faz parte dos planos de Deus. Deus, em sua infinita inteligência, soube acondicionar tudo em seu devido lugar. Deu aos encarnados a capacidade de curar o corpo físico através de instrumentos materiais. Deu a nós, espíritos, a capacidade de auxiliar os encarnados quando o objeto material já não é mais suficiente para curá-los. Hoje, com a expansão de consciência e aprendizado mais profundo, podeis entender que a verdadeira cura está no interior de cada um de vós. Portanto, todos sois capazes de curar a vós mesmos e caberá a nós fazer-vos acreditar que o são. Jamais dispenseis as ferramentas de Deus. Se Ele deu a vós a capacidade de tratar a matéria com a matéria, aliada ao tratamento espiritual, permanecei nos dois. Tudo tem um propósito. Não deveis pular uma ou outra etapa, e sim acreditar que os desígnios de Deus são perfeitos e contundentes. 420. Nos trabalhos de cura, há necessidade de diálogos com os pacientes? Não. Qual a forma ideal? O mais silenciosamente possível, evitando tratar questões de cunho psicológico. Questões psicológicas exigem tratamentos específicos, inadequados para esses momentos. Nota: muitos necessitam desses diálogos que podem ser feitos em ocasiões adequadas, à parte dos trabalhos de cura, com pessoas aptas a conversar e, principalmente, a ouvir aqueles que se encontram emocionalmente fragilizados e adoecidos. Um trabalho de muita responsabilidade e valia
que requer muito tato, sensibilidade, para não agravar mais o quadro de enfermidade. Ainda assim, esse é um trabalho preparatório. Durante o tratamento, o silêncio deve prevalecer, pois a concentração e todas as energias devem estar focadas no amor e no receptor. 421. Em qual momento se inicia um tratamento para os frequentadores de uma casa espírita? Nas primeiras horas do dia. Quando há intenção de ir, já iniciamos os trabalhos. O início dos tratamentos dá-se-á a partir da intenção. Quando se intenciona, por consequência, começa o tratamento. 422. Para curar, é necessário ser médium? Não, desde que haja verdade e boa intenção. Todos podem curar, assim como o amor de uma mãe pode curar um filho. Nota: chegaremos a um ponto em que seremos capazes de promover a autocura através do poder do pensamento. 423. Para o trabalho de cura, os médiuns devem possuir faculdades específicas? Sim, é fundamental que o médium tenha um preparo. Nem todos os médiuns possuem tal faculdade. Daríeis a um carpinteiro a tarefa de fazer uma pintura? Dentre todas as faculdades necessárias para auxiliar o próximo, a psicologia está entre as mais importantes. A grande maioria das enfermidades nasce na mente, portanto, aprender a auxiliar a mente dos nossos irmãos através do uso de técnicas comportamentais, cognitivas ou analíticas é fundamental para ajudá-los a alcançar a tão esperada cura. Não basta tratarmos o efeito de uma enfermidade. Precisamos cuidar da causa, que muitas vezes está nas frustrações, na falta de resiliência e resignação. Portanto, quando auxiliamos nossos irmãos a enxergarem isso, estamos auxiliando-os a se curarem por consequência. Nesses trabalhos, há necessidade de instrumentos específicos? Não. Instrumentos são necessários apenas para os trabalhos materiais, não para os espirituais. Porém, tudo aquilo que possa propiciar conforto sem caracterizar um hospital da Terra será bem-vindo. Está no planejamento reencarnatório do médium a prática desse trabalho? Sim, sem dúvidas. Nada acontece sem ter um porquê. Ainda assim, não será uma tarefa fácil, pois exigirá mudanças no comportamento, principalmente fora da casa espírita. Todo médium de cura nasce com um propósito específico. O esforço e a dedicação sempre o levarão às melhores práticas. Devemos confiar que Deus permite o que é melhor para cada um, buscando sempre, nos estudos e nas reformas, a melhoria constante dos exercícios mediúnicos. Nota: houve o tempo em que Jesus caminhava pela terra, realizando suas curas por onde passava, deixando uma trilha de amor e de fé. Ao alcançar uma cura que parecia impossível ao homem da época, Jesus jamais se esquecia de mencionar: tua fé te curou. Se Jesus, sendo o espírito mais resignado a habitar esse plano, possuía essa humildade, quem somos nós para, em algum momento, pensar que seríamos capazes de curar alguém a não ser nós mesmos? Tenhamos a humildade necessária para entender que somos parte de algo muito maior, desconhecido e inquestionável. 424. Como saber se o médium está apto para o tratamento fraterno? O tratamento fraterno exige reformas íntimas constantes e gradativas, e esse esforço o levará à aptidão. Um médium nunca está pronto a trabalho algum, mas sempre em formação e aprendizagem. A mediunidade é como uma forma que nos molda, faz-nos crescer, mas muitas vezes prende-nos em nossa vaidade, egoísmo e orgulho. Dentre todos os desafios que ao médium são impostos, o maior deles é ser despretensioso, faculdade essa que deve ser exercitada constantemente e especialmente vigiada.
Médiuns, pratiquem a humildade. Exerçam a caridade para toda a humanidade. 425. Como o médium deve se preparar no dia de atendimento? A preparação do médium deve ser constante, não restrita apenas a dias de tratamento. Deve realizar o maior número de reformas íntimas possíveis, assim como reformas de pensamentos e controle alimentar. Qual a alimentação ideal nos dias de tratamento, tanto para os médiums quanto para os pacientes? Uma alimentação saudável, balanceada, evitando alimentos de origem animal e abstendo-se de bebidas alcoólicas. Pensar que a preparação é de importância apenas para dias de atendimento ou trabalho mediúnico é uma visão equivocada. A mediunidade é a consequência de uma prova ou expiação que tem como objetivo auxiliar o crescimento daqueles que a possuem, demandando assim as reformas íntimas e mudanças necessárias para o crescimento daqueles indivíduos. A vida do médium não é representada somente em uma mesa mediúnica ou em um tratamento fraterno, mas sim no seu comportamento diário e melhoria constante e crescente. Precisai atentar-vos aos sinais de Deus, geralmente enviados através da consciência, e segui-los. A paz interior só pode ser conquistada com uma consciência tranquila, e isso não ocorre por um acaso. Utilizai-vos do amor que existe no âmago de cada um e modificai vossa forma de pensar e agir. Que a vida terrestre vos permita despertar o verdadeiro amor pelo vosso progresso e dos vossos semelhantes. Foi por amor que tudo se iniciou, é por amor que tudo deve caminhar. 426. Quando o médium está em desequilíbrio em sua vida, pode exercer os trabalhos espirituais? Não, o equilíbrio é pré-requisito para qualquer tipo de trabalho espiritual. Mediar sem equilíbrio seria propagar a desordem energética e psicológica. Como perceber se estamos aptos a exercer os trabalhos espirituais? O autoconhecimento é tão importante quanto a própria prática. Conhecer a si mesmo é necessário para auxiliar o próximo. A mesma caridade que exercemos para com nossos irmãos que buscam auxílio na casa espírita é necessária para com os trabalhadores, que se encontram também expostos às vicissitudes da vida. O trabalho de caridade não os torna imunes. Cuidar uns dos outros como uma grande família é imprescindível. 427. O que faz com que algumas pessoas sintam um tratamento espiritual e outras não? A sensibilidade está ligada à fé e merecimento de cada um. Independentemente das sensações físicas ou visuais durante o tratamento, o que determina a cura são a fé e a convicção do paciente. 428. Os espíritos são capazes de fazer as cirurgias por cima das vestes humanas? Sim, não só são, como as fazem. As cirurgias e curas ocorrem no perispírito. Desse modo, não se fazem necessárias intervenções no corpo físico. 429. Algumas cirurgias espirituais aparecem em exames da Terra. Como isso é possível? A energia pode manipular a matéria. Por que isso ocorre? Para despertar a fé. A fé daqueles que recebem a cura é apenas confirmada pelos exames. Ainda assim, ela foi essencial para a cura em si. Não deveis ancorar vossa fé na fé dos outros. Todos sois seres que tendes capacidade de despertar a própria fé. E esta, sim, será de grande ajuda para vossas conquistas físicas e espirituais. A energia, por sua vez, está em tudo e permite que possais manipular a matéria através dos vossos pensamentos, sentimentos e fé. 430. Como evitar as dependências excessivas de alguns encarnados ao tratamento espiritual? Instruindo-os, mostrando-lhes a necessidade de ampliar seus estudos e conhecimentos.
Sejam compassivos com todos, buscando amorosamente libertar os encarnados que inconscientemente criaram dependência aos tratamentos espirituais, e direcionem-nos para os estudos e trabalhos voluntários, para entenderem que o maior tratamento é a caridade e a melhor postura é o equilíbrio. 7. Tecnologia na erraticidade. 431. A espiritualidade possui equipamentos para tratar os encarnados? Sim, a tecnologia espiritual possui equipamentos preparados para os tratamentos, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Como funcionam? De formas energéticas e fluídicas. Exercem influência sobre a matéria? Sim, exercem. Mais importante do que entender o funcionamento dos equipamentos e tecnologias erráticas é compreender como podeis tirar maior proveito deles. A melhor forma de aproveitamento de todas as tecnologias disponibilizadas por nós é exercitar vossa fé e realizar vossas reformas íntimas e de pensamentos, o que, por consequência, potencializará nosso trabalho e dos equipamentos. Não permitais que vossa curiosidade seja maior que vosso credo. Mais importante do que a prova da fé, através do que vedes, é a comprovação dos benefícios que ela promove, através das mudanças diárias e do prosseguir em vossa evolução. 432. Como funciona o desenvolvimento tecnológico na erraticidade? O desenvolvimento ainda foge à compreensão humana, mas a aplicação na Terra acompanha a possibilidade de recebimento energético e o progresso dos encarnados. 433. Se a tecnologia da erraticidade é mais adiantada que a da Terra, por que os espíritos não a compartilham, a fim de nos auxiliar no combate às nossas doenças? Serão compartilhadas através de vossas descobertas, sempre que tiverdes o preparo para isso. Ainda que haja uma vontade infinita por maior auxílio espiritual ou pelo desvendar dos mistérios terrestres, é necessário que consigais caminhar com vossos próprios pés, pois na chegada ao destino estareis condicionados e preparados para lidar com tais conquistas. O ser humano deveria exercitar mais como lidar com aquilo que já descobriu, ao invés de apenas tentar desvendar o que ainda não foi descoberto. Um pássaro não nasce sabendo voar. Ele precisa praticar e aprender, e apenas voará quando as asas lhe forem úteis para que trace seu próprio voo. 434. Os aparelhos eletrônicos e objetos metálicos podem interferir nos tratamentos de cura? Sim, conforme a ciência da Terra já comprovou. Nota: orientar os frequentadores para que não usem equipamentos eletrônicos e objetos metálicos no ambiente de atendimento é muito importante. O metal interfere energeticamente nos campos vibracionais, conforme a ciência já nos demonstrou. 8. Medicina espiritual e medicina terrena. 435. Os médicos da Terra podem receber a ajuda dos espíritos? Não só podem, como a recebem o tempo todo, muitas vezes sem sabê-lo. Os médicos da Terra podem curar doenças no perispírito? Não. Quem pode curá-lo é o próprio encarnado, através de suas melhorias. 436. Existe uma equipe de espíritos responsável pelos hospitais da Terra? Sim, existem equipes espirituais por toda a Terra. Como ela procede? De forma organizada e hierárquica, amparada por espíritos superiores, embasada no amor e na competência que exerce. 437. Os médicos espirituais amparam mais facilmente quando o hospital é moderno e tem equipamentos melhores? O amparo não está vinculado à modernização, mas à vibração.
Nosso amparo sempre será maior onde houver maior necessidade. Não poderia ser de forma diferente. O favorecimento espiritual não existe. O que existe é o merecimento vibracional para que os amparados recebam aquilo que emitiram. 9. A busca pela cura. A busca constante pela cura do corpo material tem sido o centro das atenções dos encarnados, que por vários séculos desenvolveram medicamentos, tecnologias e novas técnicas com o intuito de dar longevidade à carne e promover a evolução. Notoriamente, cuidar do corpo material é essencial e divino, porém não se pode descuidar do espírito. Corpo e espírito devem e podem ser cuidados simultaneamente. É importante lembrar que tanto o corpo físico quanto o espiritual são reflexos de vossas ações e cuidados. Para obter a cura no corpo físico e a evolução espiritual, é necessário fé, conhecimento, persistência e merecimento. Portanto, nunca é tarde para fazer por merecer. Com o passar do tempo e a progressiva evolução, os encarnados poderão promover a autocura. O remédio para o espírito é o conhecimento. Sua busca deve ser constante e interminável. O corpo é perecível. O espírito é eterno.